Olá, eu sou Anderson Bravo e este é o programa Grandes Mensagens. Aqui temos um momento de oração por meio das palavras de fé e motivação de grandes líderes da igreja. Hoje, vamos ouvir o pastor Elianai Cabral, conferencista, teólogo e membro da Casa de Letras Emílio Conde. Ele também é comentarista das lições bíblicas e membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Elianai Cabral é escritor e autor de diversos livros de sucesso no Brasil. Por meio de suas obras, o pastor Elianai consegue alcançar corações e resgatar almas para Jesus. A partir de agora, nós vamos rever a participação do pastor Elianai Cabral nas comemorações dos 100 anos da Igreja Mãe da Assembleia de Deus no centenário Centro de Convenções em Belém do Pará. Tenho a alegria de cumprimentar a todos os amados irmãos de todo o Brasil, especialmente aqui em Belém do Pará, com a gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz pela honra do convite do pastor Samuel para cooperar e para estar presente neste centenário que indiscutivelmente marcou a vida de todos nós. E eu me sinto honrado por fazer parte de uma geração que pôde constatar a maravilha da manifestação do poder de Deus e da bênção do Senhor sobre a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. Por isso eu estou feliz. Cumprimento então a todos os pastores, a todos os ministros. Nós temos pastores aqui dos Estados Unidos, nós temos pastores desde o Rio Grande do Sul até aqui o extremo norte, e nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Indiscutivelmente, este momento é um momento da mais alta importância na vida da igreja. E é por isso que, quando recebi o convite, entendi a seriedade e ao mesmo tempo a responsabilidade que eu teria em poder compartilhar com os irmãos alguns pensamentos vindos do coração de Deus para entregar a esta igreja neste momento. Diz-nos assim a palavra de Deus no capítulo 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são estas 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse:
que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro dourado? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? A leitura desta profecia traz para todos nós a figura de um castiçal com todos os seus ingredientes que o envolvem, exatamente para ilustrar o sentimento de Deus em relação ao seu povo aqui na face da terra. É interessante que na Bíblia nós nos deparamos com a figura do castiçal com significação dupla. Ela pode referir-se a Israel e ela pode referir-se à igreja. Nesta mensagem especificamente, eu quero usar a figura do castiçal de Israel e tipificá-la com a igreja. E esta figura da igreja é apresentada também na visão do apóstolo João na ilha de Patmos com as 7 igrejas da Ásia. Ele viu as 7 igrejas como 7 castiçais ou candeeiros. Meus caríssimos irmãos aqui presentes nesta oportunidade, este tema indiscutivelmente está dentro do espírito do centenário pentecostal. E é por isso mesmo que eu me atrevi a tomar essa profecia e fazer um paralelo tipológico com a igreja de Cristo na atualidade, no momento em que nós estamos vivendo. É indiscutível o fato do privilégio de estar fazendo parte dessa celebração do centenário. Isso me deixa esfuziante de alegria e de gratidão a Deus pela nossa Assembleia de Deus. O momento que estamos vivendo é um momento histórico e nos leva não somente a celebrar, mas também a avaliar e refletir sobre a nossa igreja e o seu papel no atual momento, naquilo que nós chamamos de pós-centenário. E como ministro de Deus, eu sinto o peso desse momento. E tenho a responsabilidade de interpretar aqui o sentimento do coração de Deus para com o momento histórico que nós estamos vivenciando, com o momento que nós estamos vivendo agora, nesse instante. Todos os que estão aqui, indiscutivelmente, indisfarçavelmente, amam a Assembleia de Deus. Todos nós queremos uma igreja que mantenha a glória da igreja do Pentecoste. Eu sou filho de um pioneiro da obra pentecostal no estado de Santa Catarina. Tenho umas marcas na minha vida e na minha memória do significado do que estes homens fizeram para que o evangelho não ficasse parado. Eu estou me lembrando agora, com especial carinho, da memória de meu pai, que há 21 anos faleceu. Eu estava junto do seu leito, num hospital em Curitiba, quando eu percebi que meu pai de vez em quando se acordava de madrugada. Eu fui passar alguns dias para ajudar a minha mãe. Ele se acordava e me chamava: meu filho, Nai, olha, você está construindo aquele templo lá em Brasília. Você precisa fazer assim, 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 assim. E a tentativa do meu velho pai era dizer para mim de que ele ainda tinha um pouco de energia,
que ele ainda sabia pensar, que ele ainda tinha sonhos para frente. Mas numa daquelas madrugadas, quando eu comecei a refletir sobre esse cuidado do meu pai, o Espírito Santo falou comigo de um modo especial. E ao falar comigo, no outro dia de madrugada, um dia antes dele falecer, eu me aproximei dele e disse: pai, várias noites o Senhor se acorda para me falar das coisas bonitas que eu poderia fazer e que posso fazer. E eu estou feliz por isto. Mas hoje eu estou aqui não apenas como filho, estou aqui como pastor e quero falar de pastor para pastor. E quero que o Senhor me ouça o que eu tenho da parte de Deus para dizer. E eu disse para meu pai: meu pai, pare de lutar para viver. Pare de lutar para provar a mim e a minha geração que o Senhor ainda pode ser útil, que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu não tenho dúvida de que o Senhor pode levantá-lo desse leito e que pode curá-lo. Mas se ele não quiser curá-lo, e ele quiser que o Senhor vá descansar na sua presença, aceite isso, meu pai. A lágrima correu pelos olhos do meu pai. Eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Quando chegou de manhã cedinho, 6 horas da manhã, o meu pai voltou a me chamar. Nai, meu filho, eu preciso falar contigo. Pois não, meu pai. Pega a minha Bíblia, que está ali do lado da cama. Eu peguei a Bíblia, as mãos trêmulas, enfraquecidas, a voz sem força do meu pai. Entreguei a Bíblia para ele. E meu pai disse assim para mim: meu filho, eu entendi tudo o que tu disseste. Eu não vou mais lutar. Eu estou pronto para me encontrar com meu Senhor. Mas eu segurei esta bandeira, que era a Bíblia. Ele tentou levantar e não tinha força. Eu ajudei a levantar o seu braço. Disse: eu segurei essa bandeira até agora e não deixei cair. E agora estou passando para você, meu filho. Não deixe esta bandeira cair. Seja fiel ao Senhor. Eu fiz uma promessa a meu pai. Os anos se passaram. Já 20 anos se passaram. Eu estou tentando segurar essa bandeira e não deixá-la cair, sendo fiel ao meu Senhor, com o privilégio de neste centenário poder glorificar ao meu Deus e agradecer pela vida dos nossos pioneiros, sabendo que o meu pai foi um valente que deixou um rastro bonito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas prestem atenção nisso. Na leitura bíblica dessa mensagem, nós temos uma profecia do profeta Zacarias. E Zacarias era um contemporâneo do profeta Ageu. Zacarias foi um profeta que rompeu com o medo e com a incredulidade de Israel para proclamar os juízos de Deus e os propósitos de Deus para aquele povo que estava vivendo um tempo de crise moral, de crise política, de crise espiritual. Aquela profecia foi pronunciada entre os anos 521 e 519 a.C., quando o povo de Israel havia voltado do seu exílio babilônico para a sua terra. Israel estava vivendo uma crise de fé, de espiritualidade, e ao voltar à terra de Israel, deparou-se com enormes obstáculos para se recompor moral e espiritualmente na sua terra. Nesta visão de Zacarias, o Senhor Deus de Israel apela de um modo especial para que o seu povo se volte para Ele e creia
que uma nova unção, uma unção especial, vinda do alto, seria derramada sobre todo o povo, e um novo rumo na sua história seria dado perante todos os povos e perante todas as nações. Quando Deus usa a figura do castiçal, Deus queria revelar seu propósito com Israel, de torná-lo a ser luz para os outros povos, uma vez que aquela luz estava apagada, uma vez que o seu altar estava cheio de cinza, uma vez que o castiçal estava apagado. Deus queria renovar esse castiçal, Deus queria limpar esse castiçal. Esta profecia se torna o antítipo para a nossa igreja hoje. A Assembleia de Deus é um castiçal nesse país que existe para mostrar a sua luz ao povo brasileiro e a todo mundo. Não a luz da ostentação denominacional, mas a luz do evangelho pleno que alumia os que estão no mundo de trevas. A profecia de Zacarias se coaduna perfeitamente com a realidade da nossa igreja. Aqui sua vida é abençoada com essas lições de fé e motivação. Tem aí na sua casa essa preleção. Ligue para este número e adquira a sua. Nós também disponibilizamos diversas coleções com grandes líderes da Assembleia de Deus, como Samuel Câmara, Silas Malafaia, Ival Teodoro e muitos outros. Você pede e nós enviamos aí para sua casa por um preço especial. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com grandes mensagens. Estamos de volta, hoje com a pregação do pastor Elianai Cabral no Centenário Centro de Convenções em Belém. E toda a festa de aniversário da Assembleia de Deus está eternizada nos DVDs que você encontra na Central de Atendimento da Boas Novas. É só ligar para este número que aparece no vídeo e pedir o seu. Vamos assistir a mais um trecho da grande mensagem de hoje com o pastor Elianai Cabral. Eu quero lhes dizer e declarar, sem medo de errar, nem tampouco de causar qualquer problema interpretativo na hermenêutica bíblica, nós hoje somos a menorá de Deus neste milênio. Nós somos o castiçal de ouro que não pode faltar azeite nem fogo, e este fogo não pode apagar-se na menorá de Deus, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Assembleia de Deus é entre outros castiçais. Por isso que quando nós estudamos a história do movimento pentecostal, nós descobrimos que, segundo algumas colocações dos sociólogos, dos especialistas e dos historiadores, pertencemos àquela classe do chamado pentecostalismo clássico, onde as igrejas têm a mesma essência doutrinária e somos respeitados exatamente pela força da nossa doutrina e do nosso ensino como uma igreja séria. Agora é bom que se diga que não somos um castiçal como uma mera figura de retórica, mas somos um castiçal que existe para fazer brilhar a sua luz. Não podemos ter a presunção do exclusivismo. Não somos o único castiçal, mas somos um castiçal que foi aceso pelos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911, e louvo a Deus que nesta noite eu posso ver o fogo de Deus aceso nesse castiçal maravilhoso. Os sinais de fogo do nosso castiçal indicam que o pavio, prestem bem atenção, porque vou falar profeticamente na autoridade do Espírito Santo, me indicam os sinais de fogo do nosso castiçal.
que o pavio parece estar envelhecido e seco, não absorvendo o azeite e a sua luz. Em algumas das nossas igrejas pertencentes às Assembleias de Deus no Brasil, estão se tornando opacas, fumacentas, porque eles sobrevivem de um azeite velho, endurecido, fumacento, mal cheiroso, que precisa mudar. Mas eu creio no Espírito Santo que está aqui, como espevitador, para limpar o pavio e para trazer um novo óleo, um novo azeite. Agora prestem atenção nisso. A profecia de Zacarias fala de unção, fala de provisão, fala de capacitação, fala de poder, fala de autoridade sobre o povo de Israel para representar os interesses de Deus no mundo através daquele povo. Zacarias viu um castiçal de ouro que era provido de azeite, porque a vida religiosa de Israel estava seca, estava sem luz. No campo espiritual, um castiçal de azeite sem fogo não passa de peça de museu ou coisa de casa velha, como muitas igrejas cristãs no mundo que não passam de ostentação arquitetônica e se transformam em bares, se transformam em museus, porque não tem mais nada para fazer. Quando fui na Suíça, em Genebra, visitei a grande catedral de Calvino e vi o púlpito que ele pregava. Mas aquela igreja não passa hoje de um lugar de ostentação histórica, onde a voz de Deus não mais acontece, onde aquele púlpito está vazio, onde o azeite há muito tempo não cai sobre aquele castiçal. Lamentavelmente, eu temo pela nossa Assembleia de Deus no pós-centenário, mas o meu temor não significa qualquer atitude pessimista. O meu temor vem como um alerta do Espírito Santo em meu coração, para dizer à igreja que nós precisamos permitir o Espírito Santo operar na vida da sua igreja e renovar o nosso azeite e renovar a nossa unção e sermos a igreja comprometida com os fundamentos pentecostais que foram passados pelos nossos pioneiros pentecostais. Um castiçal sem azeite, um castiçal sem combustível para alimentar o seu interior, torna-se inútil. A igreja de Cristo precisa de azeite e precisa de fogo para projetar luz num ambiente hostil da sociedade humana em que nós vivemos. Neste centenário, nós podemos experimentar uma nova unção do Espírito Santo. Não aquela unção pregada pelos neopentecostais. Não aquelas ostentações, aquelas unções que brincam e que manipulam com o poder de Deus. Não é esse tipo de unção que queremos. Queremos a unção que vem como óleo, que sobre a vida da igreja e torna cada crente capaz de ser uma testemunha viva do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso castiçal precisa de azeite novo. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Quantos acreditam nisso? Aleluia. A profecia de um castiçal que é renovado continuamente, baseado nesse texto que eu acabei de ler. Ele é renovado continuamente com azeite de 2 oliveiras que aprovisionam uma à direita, outra à sua esquerda, indicando o modo especial
da provisão de Deus para o seu povo. Há coisas que nós precisamos aprender a saber e a reconhecer e a identificar. O azeite que vem de cima não é produzido por homem, não é produzido por igreja, não é produzido por instituição eclesiástica. O azeite é produzido no céu, porque a fonte do novo azeite vem de cima. Aleluia! Essa profecia, antes de tudo, ela tem a ver com Israel. E ao mesmo tempo ela tem um alcance futuro, porque a sua dimensão alcança os nossos dias. Nosso castiçal precisa de azeite. Azeite que alimenta o pavio, que agora parece estar apagando na vida de muita gente por aí afora. É impossível a igreja subsistir neste mundo sem a unção do Espírito Santo, que é o símbolo de poder, de autoridade, de energia e de vida para fazer a obra de Deus. Quando se perde o poder do Espírito para se viver vitoriosamente sobre as dificuldades, quando se perde a capacidade de reagir contra o pecado, quando se perde a autoridade sobre os demônios, quando se perde a graça que energiza o nosso testemunho diante do mundo, então é chegada a hora de se buscar uma nova unção. Confundem-se hoje habilidades humanas com unção espiritual. Escutem isso que eu vou lhes dizer. Somos hoje ministerialmente bem treinados, intelectualmente bem preparados, mas a autoridade espiritual genuína tem diminuído na vida de muitos dos nossos líderes no tempo em que nós estamos vivendo. Na visão do capítulo 4 de Zacarias, o profeta viu um castiçal de ouro, que era abastecido de azeite por um modo diferente dos rituais hebreus e da liturgia hebraica. Nos serviços sacerdotais, eram exatamente os sacerdotes que diariamente provisionavam um castiçal com azeite. Porém, na visão do profeta, o castiçal recebe azeite de um modo diferente e sem mãos humanas, sem qualquer tipo de manipulação humana. Eu não consigo aceitar, na minha história de um pentecostal, e duvido que vocês sejam mais pentecostais do que eu, mas eu não consigo aceitar com aqueles vendilhões que aparece no púlpito da igreja, oferecendo unção, e me deparei no púlpito com um pregador que dizia: vocês querem a minha unção? Olha, ela está aqui na minha mão, se prepare, porque agora você vai receber, lá vai, 1, 2, 3, e dava um grito, e tinha um bocado de crente criança que não cresceu na palavra, numa Assembleia de Deus que não cabe mais meninice, para cair, para inventar história. Isto não é unção, isso é manipulação. Queremos a unção que começa no pregador e continua sobre a sua vida. Hoje a unção do Espírito Santo pode ser derramada sobre você. Quantos querem a unção do Senhor para uma vida de poder, para uma vida de autoridade? Deus sempre condenou o faz de conta. Deus sempre condenou em sua palavra o parece que é, mas não é, tipo Denorex. Deus sempre condenou a imitação que anula aquilo que é genuíno, aquilo que é autêntico. Lembrem-se que o castiçal era de ouro. O castiçal não podia ser feito de latão, nem de bronze, nem de cobre.
o castiçal tinha e tem que ser de ouro, sem mistura, original, singular. E eu creio que a Assembleia de Deus foi um castiçal feito de ouro para durar, para ser preservado e para manter o seu brilho e a glória de Deus neste país. Na visão do profeta, Deus resolveu mostrar a Israel a possibilidade de renovação para um castiçal apagado, para um castiçal que estava sem luz nenhuma. O Senhor quis mostrar àquele profeta e ao povo de Israel que mesmo com elementos frágeis, como Josué e Zorobabel, que eram os líderes na vida civil e na vida religiosa de Israel, Deus quis mostrar a Israel que Ele, o Senhor, tinha poder de torná-los fortes e capazes para mudar o rumo dos fatos tristes vividos por todo o povo de Israel. Esta visão mostrava a crise da vida religiosa de Israel e ao mesmo tempo a possibilidade de restauração da espiritualidade daquele povo e dos serviços sacerdotais. A despeito das celebrações e do regozijo que o centenário nos proporciona, hoje não podemos deixar de avaliar e refletir sobre esta visão, contextualizando-a na vida da nossa igreja, a igreja que vivemos hoje, a nossa maravilhosa Assembleia de Deus. Primeira grande verdade: este castiçal precisa ser original, precisa ser singular, não pode haver imitação para a sua existência. Lembrem-se que entre os materiais da liturgia hebraica, o castiçal era feito de uma peça única de ouro, que fazia parte dos serviços sacerdotais. E esse castiçal tinha ao todo 7 lâmpadas que serviam para iluminar o ambiente fechado por cortinas especiais e que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. As suas lâmpadas eram alimentadas com um azeite especial e simbolizava a vida espiritual de Israel. Deus não desistiu de usar pessoas que se colocam ao seu dispor para se tornarem canais de bênçãos para a sua igreja. Ligue agora para o número que aparece aqui na tela e peça o seu DVD. Aproveite também para conhecer as coleções com palavras de fé e motivação. Ligue para nosso centro de atendimento e adquira a sua. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com grandes mensagens. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Então não perca tempo e peça agora a sua coleção com as grandes mensagens. O contato está na tela. Estão disponíveis a coleção da Escola de Líderes, os preparativos para o centenário e a própria festa dos 100 anos da Assembleia de Deus. Aproveite e leve todas para a sua casa. Ligue agora. Vamos assistir a mais um trecho da mensagem de hoje com o pastor Elianai Cabral. Josué e Zorobabel, que eram os líderes na vida civil e na vida religiosa de Israel, Deus quis mostrar a Israel que Ele, o Senhor, tinha poder de torná-los fortes e capazes para mudar o rumo dos fatos tristes vividos por todo o povo de Israel. Esta visão mostrava a crise da vida religiosa de Israel e, ao mesmo tempo, a possibilidade de restauração da espiritualidade daquele povo e dos serviços sacerdotais. A despeito das celebrações e do regozijo que o centenário nos proporciona, hoje não podemos deixar de avaliar e refletir sobre esta visão, contextualizando-a na vida da nossa igreja, a igreja que vivemos hoje, a nossa maravilhosa Assembleia de Deus. Primeira grande verdade:
Este castiçal precisa ser original, precisa ser singular, não pode haver imitação para a sua existência. Lembrem-se que entre os materiais da liturgia hebraica, o castiçal era feito de uma peça única de ouro, que fazia parte dos serviços sacerdotais. E esse castiçal tinha ao todo 7 lâmpadas que serviam para iluminar o ambiente fechado por cortinas especiais e que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. As suas lâmpadas eram alimentadas com um azeite especial e simbolizava a vida espiritual de Israel. Deus não desistiu de usar pessoas que se colocam ao seu dispor para se tornarem canais de bênçãos para a sua igreja. Assim como um castiçal sujo, com seu pavio velho e endurecido, não podia produzir uma boa luz, o Senhor queria mudar esse pavio. O Senhor proveria um novo azeite para o castiçal. O Senhor colocaria esse castiçal em condições de produzir uma grande luz. O pavio de uma lamparina ou de um castiçal geralmente é feito de uma mecha de pano torcido, coberto de óleo combustível, para que ele possa, na verdade, produzir o fogo e este fogo produzir luz. A função desse pavio é o de veicular o óleo para a centelha do fogo. Por isso o pavio fica entre o azeite e o fogo. Se o pavio estiver seco, endurecido, não vai absorver o óleo e poderá queimar e chamuscar apenas aquele pavio. É a falta de azeite novo, é a falta de manutenção na nossa vida cristã que torna nossos ministérios secos, duros e fumacentos. Eu tenho me envergonhado de muitos dos nossos líderes, que há muito tempo não têm azeite em suas vidas, porque não oram mais, porque não leem mais a Bíblia, estão preocupados apenas com títulos, com salários e com coisas materiais. Mas eu creio numa renovação desse castiçal. Eu creio numa mudança radical no nosso sistema eclesiástico de governo. Eu creio que Deus tem levantado profetas no meio do seu povo para anunciar o juízo de Deus, o cuidado de Deus. Note isso. O castiçal de ouro estava lá na visão do profeta. 2 oliveiras, uma à esquerda, outra à direita. E 2 raminhos dessas oliveiras, pelas quais fluíam e vertiam azeite para dentro de um vaso que estava suspenso no ar. Sabe o que isso significa para nós? Isso significa de que o azeite vem de cima sobre o castiçal. E esse azeite é o único que pode desfazer todas as fricções e securas, usando homens ungidos, raminhos de oliveira, como ungiu a Gunnar Wingren e a Daniel Berg para realizarem uma grande obra no Brasil. Raminhos que nunca pararam de verter azeite para esta igreja, para este castiçal que foi colocado por Deus nesse país. Na visão do profeta,
Deus toma os dois principais líderes de Israel, Josué e Zorobabel, porque ambos representavam o poder político e o poder religioso de Israel, mas estavam enfraquecidos e vulneráveis. Os dois eram homens frágeis, sem poder de liderança. Mas sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que renovaria seus papéis na vida do povo. Josué era o sacerdote, Zorobabel era o construtor da cidade. E Deus quis mostrar ao profeta que esses dois homens podiam ser fracos e vulneráveis como o pavio de uma lamparina, mas o Senhor poderia renová-los e embebê-los com novo azeite e inflamá-los para serem uma bênção para o seu povo, o povo de Israel. Na realidade, o que Deus estava fazendo era dando a garantia de que a sua obra não sofreria solução de continuidade. O Senhor é aquele que, quando resolve interferir na vida de uma igreja, na vida de um homem, de uma mulher, Ele opera livremente. Ele se compromete a operar, limpar o pavio e torná-lo capaz de produzir uma grande luz. Eu precisei, quando estava com aproximadamente 15 anos de ministério. Hoje já estou com 45 anos que fui ordenado ao santo ministério, muito jovem ainda no meu estado. Mas eu me lembro, diretor de uma escola teológica, preparando homens e mulheres para servirem a Deus. Comecei a sofrer algumas dificuldades, alguns problemas durante aquele período. E na verdade, eu não tinha mais tempo para nada. Era só preparar apostilas e estudos bíblicos para dar aula. Então, eu não tinha mais tempo suficiente para orar. Eu não tinha mais tempo suficiente para meditar na palavra. Eu estava me tornando uma pessoa seca, vazia e ao mesmo tempo cheio de revolta contra algumas coisas que aconteciam. E Deus um dia resolveu mexer na minha vida. Sabe o que Deus fez? Eu fiquei muito revoltado. Uma situação que eu vi, uma injustiça cometida na igreja, e fui para casa revoltado com a minha esposa. E quando cheguei no meu apartamento, naquele lugar, eu me preparei para dormir. Eu estava tão cansado, física, emocionalmente, espiritualmente, que eu me ajoelhei para orar, mas não consegui dizer uma só palavra. Peguei no sono. Era uma noite fria, minha esposa percebeu isto, e viu, me chamou e eu não atendi. Ela pegou um cobertor e pôs por cima de mim para não interferir no meu sono. Eu estava caído sobre as minhas pernas ao lado da cama. E naquela hora, e naquele sono pesado, não era sonho de barriga cheia, o Espírito de Deus me levou em sonho à olaria de Jeremias 18. Eu vi a olaria, eu vi muito barro colorido e diferente naquela olaria. Eu vi o oleiro, mas não consegui ver o seu rosto nenhuma só vez, mas vi as mãos dele trabalhando. Eu via o seu corpo, mas não conseguia ver. Percebi que num determinado lugar havia uma calha de água, de madeira, de água corrente, que terminava numa grande pedra, numa grande mó. E de vez em quando o oleiro ia lá, pegava um monte de barro, batido assim, jogava naquela calha d'água, a água ia levando o barro, a água ia toldando, ia ficando toldada com as sujeiras e a cor daquele barro, até chegar naquela mó. E quando chegava lá, então aquele monte de barro era amassado e triturado, passando por baixo daquela mó. E de repente, as mãos daquele oleiro pareciam muito maiores do que eu podia imaginar.
me tomou por inteiro e me jogou dentro daquela calha d'água. Eu queria sair e não podia. Eu sabia que era eu. E a água começou a me levar. E quando chegou lá na mó, eu desapareci debaixo da mó e fui triturado, amassado. E do lado de fora eu via o barulho dos meus ossos e do meu corpo sendo quebrado e amassado debaixo daquela mó. Quando chegou lá do outro lado, o oleiro foi lá com as suas mãos, tomou uma massa meia cinzenta, e eu sabia que aquela massa era eu. Me levou para uma mesa assim, horizontal, redonda. No centro tinha um eixo. Embaixo tinha uma outra pedra, vertical. Com os pés ele movia aquele eixo no centro. E de repente ele pegou aquele monte de barro que era Elianai Cabral. Alguém que pensava que era já alguma coisa. E colocou em torno daquele elemento que estava ali no centro. E à medida em que ele me colocou, ele foi trabalhando. E eu fui reconhecendo a minha cabeça. E quando eu estava inteiro, eu era um outro homem. E então eu me acordei. E Deus estava dizendo para mim que eu precisava de renovação na minha vida. E que meu ministério precisava ser quebrado, amassado, esmiuçado, para me acordar e fazer a obra do Senhor. Hoje o Espírito de Deus está aqui para mover a sua história de vida. Quem sabe para jogar você também debaixo dessa mó e amassá-lo, triturá-lo completamente, para fazer um novo homem, uma nova mulher, um novo pastor, um novo obreiro, cheio do Espírito Santo, preparado para fazer a sua obra. Aleluia, aleluia, aleluia. É isto que Deus quer fazer. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre o modus operandi de Deus, naquela forma de Deus fazer com que o azeite produzido pudesse provisionar aquele vaso e pudesse provisionar aquele castiçal. Hoje nós somos o castiçal de Deus. Amém, irmãos? Você se sente parte do castiçal? Aleluia. Então significa que hoje é dia de renovação na sua vida. Hoje é dia de mudança radical na sua história. Hoje é dia de um novo azeite, de uma nova unção. Uma unção poderosa, capaz de mudar a sua história. Aleluia. Uma unção que o tornará mais forte, mais crente, mais fiel, mais comprometido com a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para fazer a sua obra. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe este povo. Mas eu gostaria de orar com vocês. E pediria tão somente que ficassem em pé. Se você entendeu a mensagem que Deus quis trazer por meu intermédio, certamente você estará desejoso de uma nova unção na sua vida. Quantos querem uma nova unção do Senhor? Esta unção não é a unção do pastor Elianai. É a unção que vem de cima. A fonte é de cima. Ele é que supre. É hoje o dia de você se transformar num raminho de oliveira, capaz de ser uma bênção provisional para a igreja do Senhor Jesus Cristo, através da história e nessa geração que temos diante de nós. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a Deus honesta e sinceramente que a sua unção venha sobre nós, que o seu azeite faça brilhar o nosso rosto, faça brilhar a glória de Deus, e o castiçal de Deus
não venha apagar-se por nossa negligência. Por isso, irmãos, não vamos deixar o castiçal de Deus apagar-se. Amém? Vamos começar a orar. Vamos começar a clamar ao Senhor. Quero ver homens, mulheres, honestamente dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu quero uma nova unção. E se o Espírito Santo envolver a sua vida, e você tiver vontade de falar em línguas, fale em línguas. Se alegre no Senhor. Glorifique o Senhor. E deixe o azeite cair. E deixe o Senhor corrigir. E deixe o Senhor limpar. Aleluia. Ó Deus, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos na autoridade do Teu nome. Nós cremos que Tu és a fonte inesgotável do azeite que precisamos para nossos ministérios, para nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que hoje é dia de Tu renovares a vida de cada pessoa, cada homem, cada mulher que está presente aqui nesta reunião. E o Teu nome possa ser glorificado. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Então diga: não deixe o fogo apagar. Amém? Mais uma vez: não deixe o fogo apagar. Amém. Pastor Samuel. Esse é um momento eternizado em DVD que serve de inspiração para todas as ocasiões. Os ensinamentos do pastor Enai ajudam a lidar com as situações do dia a dia, buscando no Senhor a solução. Tenha em casa essa lição, ligue para a gente e peça a sua. Nós ficamos por aqui, mas nossa central de atendimento está disponível 24 horas por dia. Ligue e contribua com nossa missão. Nos vemos na próxima edição de Grandes Mensagens aqui na Boas Novas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.